expectativa de ser a mais disputada edição dos últimos anos e também de proporcionar maior valorização à modalidade, o Campeonato Brasileiro Feminino 2020 estreia neste sábado, 7 de fevereiro. Ao todo, 16 equipes do país se enfrentarão ao longo de 7 meses, para ver quem vai levantar a taça. Entre os times estão Grêmio e Inter, que vão lutar para tentar trazer o título ao Rio Grande do Sul pela primeira vez na história. Eu sou Brenda Fernandes e este é o Direto ao Ponto, o podcast diário de notícias do Correio do Povo. Nesta sexta-feira, véspera do início do torneio, vamos debater as expectativas para a competição. Bem-vindos! A rodada de abertura será em alta intensidade, com um clássico entre o Palmeiras e o Corinthians. O formato da competição será igual ao do ano passado. Em turno único, os times se enfrentam e os 8 melhores avançam para a fase seguinte. A partir das quartas de final, os confrontos serão disputados em ida e volta até a decisão, marcada para ocorrer 6 e 13 de setembro. Assim como em 2019, está prevista uma pausa na competição, desta vez por conta dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A segunda fase terminará no dia 31 de maio e as semifinais começam em 23 de agosto. Para tentar desbancar a Ferroviária, atual campeã e maior vencedora da competição, com 2 títulos em 7 edições, as equipes se preparam fortemente. Jogadoras da seleção brasileira que atuavam no exterior foram repatriadas e atletas veteranas trocaram a camisa que vão vestir. Após 2 anos na Série A2, considerada a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o Grêmio garantiu o retorno à elite, após fazer boa campanha na competição em 2019. Chegou até as semifinais, garantindo um dos 4 acessos para a Série A. Além do tricolor, subiram também Cruzeiro, São Paulo e Palmeiras. No meio dessas mudanças, o tricolor anunciou no último dia de 2019 o desligamento de 14 atletas do time feminino. Conforme o presidente do clube, Romildo Bolzan Júnior, abre aspas, a reformulação no elenco visa fortalecer ainda mais o grupo, que tem como objetivo consolidar as gurias gremistas na elite do futebol feminino. Fecha aspas. Tu sabe qual é o orçamento do futebol feminino do Grêmio? Do ano? São 3 milhões de reais. Qual é o único clube que talvez tenha um CT específico para o futebol feminino no Brasil? O Grêmio. Nós alugamos o Cerâmica para isso. Claro que as dispensas são necessárias e quem virá irá complementar exatamente essa situação de necessidade do plantel. Nós estamos aportando inclusive mais estrutura para a dinamização da administração e para a gestão do próprio futebol da base. E o Iura me garantiu que saiu, são avaliações também que se faz e ao mesmo tempo que chegam novas. Mas o que me disse ele? Aqui falo pela boca dele e confio plenamente nele e nos seus diagnósticos. Nós vamos ter um time muito forte para disputar o brasileiro também. Então, já me dou por contente com isso. O novo elenco foi apresentado ao longo dos últimos meses e ganhou o reforço de jogadoras experientes e de jovens atletas. Meu nome é Isabela, sou natural de Araraquara, São Paulo, tenho 22 anos e sou lateral direito. Meu nome é Rebeca, tenho 27 anos, sou natural de Lorena, sou lateral esquerda. Meu nome é Andressa, eu tenho 20 anos, sou natural do Rio de Janeiro, sou zagueira. Meu nome é Kimberly, mais conhecida como Kika, tenho 25 anos, sou natural de Conchal, interior de São Paulo. Meu nome é Rastainá, tenho 28 anos, sou goleira. Meu nome é Sinara, tenho 22 anos. Eu nasci em Bituba, Santa Catarina, mas moro desde quando nasci em Garopaba, que é uma cidade vizinha. Atual campeão gaúcho, o Colorado, disputará o Campeonato Brasileiro Feminino A1 pelo 2º ano consecutivo. Em 2018, o time terminou a 2ª divisão na 3ª colocação. Porém, com a desistência do Rio Preto, o clube gaúcho herdou a vaga automaticamente. Na última temporada, elas ficaram em 5º lugar na Liga da Elite. Para 2020, 11 jogadoras deixaram o time, abrindo espaço para a base e novas contratações.
O presidente Marcelo Medeiros espera que seja um grande ano, conforme falou na reapresentação do time. A gente está muito feliz que o futebol feminino volte às suas atividades. O futebol feminino do Inter, que vem numa caminhada crescente, consolidando a sua estruturação, a sua competitividade. O ano passado, em várias categorias do futebol, vocês foram reconhecidas e campeãs e fizeram grandes campanhas. Então, agora, com fardamento novo, dá continuidade ao trabalho para que vocês consigam o mesmo sucesso dos últimos anos. As jogadoras também compartilham esse sentimento. A expectativa é das melhores, né? A gente fez uma temporada que eu diria foi muito boa. Muita gente acha que foi excepcional, só que nós sabemos a qualidade da nossa equipe, a gente sabia que poderia ter ido mais longe. Mas, mesmo assim, não deixou de falar nosso ano. Então, eu acredito que 2020 vai ser um ano de muitas conquistas, de muito aprendizado e, principalmente, de muito orgulho para toda a torcida colorada, porque a gente deposita uma expectativa muito grande nesse grupo e eu tenho certeza que o trabalho vai ser muito bem feito e a gente vai conseguir ter muitas alegrias esse ano. Acredito que é para ser um dos melhores. Nosso objetivo, com certeza, é maior esse ano. O nosso elenco está formado para chegar nas finais do campeonato e é nosso objetivo, então com certeza vai ser um bom trabalho e vamos dar o nosso melhor. Eu convidei o editor de esportes do Correio do Povo, Carlos Correia, para o nosso estúdio e ele está aqui comigo para debatermos as perspectivas da dupla Grenal para o Brasileirão. Olá, Carlos, tudo bom? Seja bem-vindo. Oi, Brenda, tudo bom? Tudo certo. De acordo com a FIFA, a Copa do Mundo Feminina foi a mais vista da história, Carlos, com mais de 1 bilhão de pessoas. Como tu avalia o contexto das mudanças no futebol feminino, principalmente, né, no consumo do esporte? Dá para dizer que estamos entendendo mais de futebol feminino hoje? Não sei se entendendo, mas acho que a gente está sendo mais noticiado e isso é muito bom. Vou usar de um clichê, tá? Não se deve fazer isso, mas vamos lá. A Copa do Mundo ela foi um divisor de águas para o futebol feminino em termos de massificação do futebol feminino. Aqui no Brasil foi a primeira vez que a competição passou em TV aberta. Todo mundo acompanhou. As pessoas puderam acompanhar muito mais do que das outras vezes. A gente viu o envolvimento da torcida do Brasil como a gente nunca viu antes. Os números, que nem tu falasse aí, em termos mundiais também são bem relevantes. A FIFA, em parte, fez isso por uma questão de mercado, porque a FIFA não é boba e quer dinheiro, mas... de qualquer forma, é um passo importantíssimo, porque não fazia nenhum sentido deixar o futebol feminino relegado a um segundo plano como uma competição menor, e acho que a Copa, nesse sentido, fez toda a diferença. Tomara que a gente tenha uma competição aqui no Brasil que também seja capaz de dar essa virada que no nível internacional já tem. Nós falamos anteriormente também na reestruturação dos times gaúchos, do Inter e do Grêmio. O Grêmio, as gurias estão retornando para a primeira divisão. O Iura, que é o diretor do departamento esportivo, ele disse numa entrevista na primeira semana de janeiro que espera algo a mais do time. Ele falou também que o clube avalia investir em torno de R$90 mil por mês neste ano. Na tua avaliação, quais são as condições do Grêmio? É possível que a campanha do time esteja entre as melhores do campeonato? O objetivo do Grêmio e do Inter, eles são objetivos diferentes na competição desse ano. Primeiro, só uma parte, assim, só para ficar bem evidente, me repete o valor que ele falou que se pensa em investir. R$90 mil por mês. Por mês. Isso não é o salário de um jogador reserva do Grêmio. E isso não é uma crítica ao Grêmio, porque no Inter é a mesma coisa, no Corinthians é a mesma coisa, no São Paulo é a mesma coisa, é uma realidade do futebol feminino. Assim, eu acho que o Grêmio vem da Série B. O objetivo do Grêmio não vai ser admitido isso publicamente, mas o objetivo do Grêmio é garantir e consolidar uma vaga na Série A. Eu conversei ao longo da semana com o Álvaro Prange, que é o novo coordenador do futebol feminino do Grêmio, e fiquei bastante com essa impressão, assim,
a meta do Grêmio é fazer um trabalho de consolidação esse ano. O Grêmio quer, isso sim ele me disse assim, o Grêmio quer classificar para os playoffs, quer ficar entre os 8 e se classificar. Depois a gente vê o que faz. O Inter tem um time mais estruturado já. Eu não sei se o Inter já tem bala na agulha para ser campeão, porque os times de São Paulo investiram muito, os times de São Paulo trouxeram jogadoras da seleção brasileira, né? A Cristiane, a Andressinha, a Tamires. Então é páreo duro concorrer com, sei lá, Santos, Corinthians, São Paulo, Ferroviária. Mas assim, o Inter, o ano passado já ficou em quinto. A ideia, a Duda, que é a coordenadora técnica do Inter, a Duda Luizelli, que tem todo um trabalho, acho que é a pessoa com um trabalho mais reconhecido aqui no Rio Grande do Sul em relação ao futebol feminino. A Duda foi jogadora de seleção, a Duda tem um trabalho longo no Inter, assim. E a Duda estava dizendo assim, olha, o time do Inter vem melhor do que foi o ano passado, mas os nossos objetivos vamos por partes. A gente quer primeiro ficar entre os 8, depois entre os 4, depois entre os 2, depois ganhar. Eu acho que um objetivo viável para o Inter é ficar entre os 4, e acho que um objetivo viável para o Grêmio, se tiver uma boa arrancada, é ficar entre os 8. Uhum. E quais são os destaques dos dois times assim que tu aposta neste campeonato? Pois é, o Grêmio aposta muito na força do grupo em si, e aí é que tá a grande incógnita. Porque, como tu falaste, o Grêmio dispensou, ou saíram, enfim, o total de saídas do Grêmio saíram 14 meninas, né? E aí o Grêmio buscou entre 10 e 12 reforços. Então, assim, é um time todo novo. É um time todo novo que está trabalhando há poucos meses. E a gente sabe que futebol, treino, repetição, é algo essencial. Então, assim, o Grêmio periga dar uma sofrida no começo com isso. Então, assim, o que o Álvaro me falou, e é justamente esse o ponto, o Grêmio a gente não destaca um nome em si. É muito mais essa questão do grupo encaixar, do grupo conseguir fazer um futebol mais competitivo do que fez na última participação na Série A, né? Porque ele fez uma boa campanha na Série B. Quando o Grêmio caiu, a campanha tricolor aquela vez foi muito ruim. O caso do Inter é diferente. O Inter buscou algumas meninas que são um pouco mais conhecidas, não assim do grande público, que não são jogadoras de seleção, mas assim, o Inter buscou a Bianca Brasil, que vem da China, é atacante, a Jennifer, que é meia, a Juliana, uma volante que estava no Flamengo, a Camille, que é a goleira, e o Inter conseguiu manter duas jogadoras que têm potencial para... Não só potencial, elas têm boas chances de ir para os Jogos de Tóquio, que são a Fábio Simões e a Bruna Benítez. Então, assim, acho que no Inter a gente consegue destacar mais nomes que no Grêmio, nesse sentido, assim. Tu falou do São Paulo, né, que está investindo um valor alto no time. Seria um fator para a gente elencar ele como um dos times favoritos da competição? Ah, sem dúvida. Futebol, dinheiro não ganha competição, mas ajuda a dar uma boa encaminhada, né? Porque tu consegue trazer as melhores jogadoras. E acho que até talvez o Corinthians nesse caso, né? O São Paulo também fez algumas contratações, mas assim, me chama mais a atenção o Corinthians. O Corinthians buscou a Andressinha, que é volante, estava nos Estados Unidos. É uma jogadora muito boa e é uma jogadora conhecida do torcedor. O Santos conseguiu manter a Cristiane. Conseguiu manter não, na verdade a Cristiane veio a Cristiane foi mantida no futebol brasileiro, mas o ano passado a Cristiane veio para o São Paulo. E aí agora foi para o Santos, eles falam lá as sereias da vila, então agora a Cristiane é mais uma das sereias da vila, e o Corinthians, que também trouxe a Andressinha, como eu falava antes, o Corinthians no ano passado trouxe a Tamires, que é a lateral, e conseguiu manter. Afora isso, a Ferroviária, que é a atual campeã, e é um time com muita tradição no futebol feminino, muito mais que no futebol masculino, por exemplo. Eu acho que se a gente botar esses 4 favoritos aí, é muito diferente do futebol masculino, e até isso é interessante, porque só tem 8 times que estão nessa Série A que são times de primeira grandeza no futebol feminino, que é a dupla Grenal, Santos, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro.
Cruzeiro é até curioso, porque o time feminino do Cruzeiro está na Série A e o time masculino do Cruzeiro esse ano está na Série B. Mas assim, tem outros times com tradição no futebol brasileiro que não tem time feminino na Série A. Então, por isso que eu destaquei, como a Ferroviária é um ponto fora da curva, assim, é um time com bastante tradição no futebol feminino e não no masculino. É a atual campeã e entra também como favorita. Eu acho que junto de Corinthians e Santos. Acho que o São Paulo um pouquinho depois e acho que o Inter um pouquinho depois. E o que faz a Ferroviária ser um ponto fora da curva? Tradição, manutenção, eles apostam no futebol feminino. Há um grande investimento? Eles têm um investimento, eu não sei se em valores muito mais alto, mas é um trabalho constante, não é um trabalho que vai um tempo e aí depois quebra, depois começa do zero e depois volta e depois de novo investe. A Ferroviária investe constantemente no futebol feminino. E aí, como qualquer trabalho esportivo, quando tu investe com mais tempo, daqui a pouco aparece um retorno. Bom, então sábado temos Grêmio e Mina e CEP, do Distrito Federal, às 17 horas no Paço de Areia, na Zona Norte de Porto Alegre. O que a gente pode esperar desse jogo? Esse é um jogo que, na verdade, é uma incógnita. A gente sabe muito pouco do Minas, que apesar de ser Minas, não é de Minas, ele é do Distrito Federal. O Grêmio, na verdade, ele manda seus jogos no Vieirão, que é em Gravataí, mas o Grêmio está reestruturando esse estádio, está remodelando, então, por enquanto, vai mandar os jogos no Zequinha, que é o Paço da Areia, que agora não é nem Paço da Areia mais, é Francisco Noveleto, o nome oficial, mas todo mundo vai continuar chamando de Paço da Areia e Zequinha. Esse jogo é uma incógnita, na verdade, assim. E o Internacional, então, vai disputar com São José de São Paulo no domingo, às 15 horas, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Isso. Acho que o Inter entra com um certo favoritismo para essa partida, mas também, como eu disse, as forças no futebol feminino elas são bem diferentes do futebol masculino, então não dá para daqui a pouco menosprezar o São José e achar que como é um time sem nome no futebol feminino, também ele é um adversário fácil. É curioso, né, que nem Inter nem Grêmio jogam em Beira-Rio e na Arena, né? Mas, quem sabe no futuro. Dando visibilidade aos outros estádios também, né, menores. Então tá, Carlos, muito obrigada pela tua participação. E nada, eu que agradeço o convite. Vamos ficar torcendo para que os estádios estejam cheios para celebrar o Campeonato Feminino. Esse foi o Direto ao Ponto, em seu episódio de número 94. Eu sou Brenda Fernandes e o programa teve produção de Eric Halpe e na técnica Israel Mesquita. Os áudios dos presidentes e jogadoras são do Grêmio TV e do canal do Inter. Por hoje ficamos por aqui. Até logo.